Boa tarde a todos e todas que nos acompanham pelo canal da BTU no YouTube e também pelas nossas TVs parceiras, a TV Unifor, lá em Fortaleza, no Ceará. Meu nome é Daniela, eu sou assessora de comunicação da BTU e nós estamos aqui hoje para comemorar os 20 anos dessa associação que reúne 34 TVs universitárias de todas as regiões do Brasil. Essa rede, com potencial de alcance de milhares de brasileiros, que está em 14 estados. Uma rede construída com amor à comunicação pública e com a tenacidade de quem lapida o conhecimento. Em nosso encontro de hoje, teremos duas mesas de debate, contando essas 2 décadas de luta pela TV universitária no Brasil. 2 décadas de muitas histórias e muitas conquistas. E agora, né, nós vamos apresentar a nossa mesa aí. Antes, eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Eu que fui estagiária da BTU nos 10 anos, né, eu era estagiária de comunicação, e hoje, nesses 20 anos de associação, como assessora, né, efetivada de comunicação, então. Lembrando, né, que ainda hoje nós teremos, ao final das 2 mesas, né, das 2 rodas de conversa, o lançamento da edição comemorativa da revista da BTU. Mas, bom, vamos parar um pouco de papo, né? Vamos para a primeira mesa de debate, onde nós vamos saber um pouco sobre a primeira década de existência da BTU. Conversar um pouco, né, sobre o seu surgimento e as primeiras e importantes conquistas que marcaram a associação nesses primeiros 10 anos. E para mediar, né, essa conversa e apresentar os participantes dessa mesa, eu convido o nosso querido professor Pascoal Neto, um dos fundadores da BTU, diretor da TV Unify e conselheiro, né, presidente do conselho editorial da revista BTU. Pascoal, boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniela. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu vou, inicialmente, me dar o direito de fazer uma leitura rápida de um texto que fala que a utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para que eu não deixe de caminhar. Isso é do Galeano. Então, tive a honra e o privilégio de abrir esta primeira mesa, chamando todos daquilo que eu considero chama-se o Exército de Brancaleone. Para se situar em Brancaleone, o Exército de Brancaleone é um filme do Mario Monicelli, de 1966, baseado na história de Dom Quixote de La Mancha, que junto com de Miguel de Cervantes, que junto com seu fiel escudeiro Sancho Panza, enfrenta os maiores desafios para provar seu amor pela imaginária Dulcinea. E é exatamente isto o que nós somos. Velhos, a primeira década que eu estarei aqui coordenando, e jovens guerreiros desse exército de Brancaleone, que luta por uma TV universitária pública, inclusiva, educativa. Então, eu gostaria de começar chamando para participar desta mesa o, sem dúvida nenhuma, grande inspirador desta associação e desta luta, que é Gabriel Prioli. Na sequência, eu estarei chamando Cláudio Magalhães, que foi o segundo presidente da associação, o nosso Carlos Alberto Carvalho, para quem não sabe, é o dono da melhor voz do Rio Grande do Sul, e que tem um programa mais longevo da história da televisão, muito antes da BTU existir. E, por fim, a nossa querida Helena Cláudia, que está lá nas regiões bacanas do nosso Nordeste. Minha missão aqui é fazer essa abertura, dar a palavra, e pedindo licença a Helena, que é nossa representante feminina, eu vou começar a dar a palavra para o Gabriel Prioli, para que ele comece, então, a nos conversar com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Pascoal. Boa tarde a todas e todos. Realmente é um dia muito feliz, né?
a gente poder celebrar 20 anos da nossa associação, que foi criada com muito entusiasmo, com muita esperança, e duramente construída com muita luta nessas 2 décadas, né? Surgiu, na verdade, uma vontade coletiva muito forte, muito firme, né? Em torno de um evento acontecido no Rio Grande do Sul, que veio absolutamente na hora certa, no momento adequado para a vida de todos nós naquele ano, na fase inicial ainda da BNTU, no ano de 1997, né? 2 anos depois da aprovação da lei da TV a cabo, todos estávamos no Brasil inteiro, diversas instituições animadas na construção dos primeiros canais universitários na TV a cabo, né? E todos nós, e quem estava nessa aventura, porque era uma grande aventura, tinha uma urgência muito grande de conhecer outros, né? Quem estava no mesmo barco, quem tinha os mesmos problemas, comungar as suas experiências, dividir as suas angústias, né? Todo mundo queria contato, queria saber o que estava acontecendo. Nós estávamos aqui em São Paulo, no processo de construção do Canal Universitário de São Paulo, naquele que foi lançado em novembro daquele ano de 1997. E de repente vem a notícia de que a Universidade de Caxias do Sul iria sediar o primeiro Fórum Brasileiro de Televisão Universitária. Foi como um chamado geral no Brasil para irmos à Meca. E fomos à Meca, corremos para Caxias do Sul para poder saber quem éramos, né? Quem eram esses abnegados, esses idealistas, né, que estavam movendo mundos e fundos dentro das universidades para colocar suas instituições na televisão, convencer e mobilizar as comunidades universitárias a fazerem televisão, a superarem preconceitos e visões equivocadas que tinham do veículo para se engajar na construção de televisões educativas úteis, poderosas, fortes, né, que pudessem contribuir e pudessem representar uma ferramenta de extensão universitária efetiva, real, né? Aí fomos todos para lá. E eu confesso para vocês que eu já fui sabendo, não propriamente com a intenção de propor nada, mas eu sabia que a gente sairia de Caxias do Sul com alguma ideia de organização, de nos mantermos juntos, né? Com alguma forma organizativa. Porque isso era óbvio que todo mundo queria isso e precisava disso. E foi o que deu, né? Estivemos lá, foram dias muito agradáveis, fomos muito bem recebidos naquela terra maravilhosa do Rio Grande, nos conhecemos, debatemos muito, trocamos ideias, e criamos uma fraternidade imediata, né? E desde então e a partir daquele momento, final outubro de 1997, aí a partir daí os anos seguintes foram anos de construção do projeto da Associação Brasileira de Televisão Universitária, que conseguimos finalmente, e eu tive o privilégio, a honra de receber todo mundo aqui em São Paulo, na PUC de São Paulo, onde à época eu dirigia a TV PUC, recebemos todos lá no Teatro Tucarena, para a gente fazer finalmente a nossa assembleia de criação.
Foi um dia muito importante na minha vida, foi um dia muito importante certamente na vida de todos vocês, de nós. Eu acho que foi uma obra, e para encerrar a primeira fala aqui, eu tenho certeza que foi uma linda obra nossa essa, ao qual nós dedicamos, eu dediquei uma boa parte da minha vida, vocês seguem dedicando, e fico muito feliz de ter podido dar, junto com vocês, essa contribuição à televisão e à Universidade do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui podendo celebrar esses nossos 20 anos, com amigos fraternos que eu fiz desde então, são meus queridos amigos, mais do que companheiros de luta, são meus amigos do coração desde então, com quem eu dividi muitas alegrias, algumas frustrações, mas a gente segue junto, confiando, como o Galeano disse, buscando a utopia, sempre perseguindo a utopia passo a passo e sempre avançando nesse caminho. É isso aí, Pascoal. Muito bom, Gabriel. Saiba que você sempre será a nossa referência. Obrigado. Eu queria dar sequência agora com o Cláudio, que foi, na verdade, quem continuou o trabalho da BTU junto com você, né, Gabriel? Cláudio, por favor. Olá, pessoal, boa noite. É difícil, né? É complicado a gente está falando de uma associação, de uma entidade, e quando a gente fala sobre questões que possam ser emotivas, nós somos ensinados de que negócios e trabalho devem passar um pouco à parte das questões emocionais, né? Como se isso de alguma maneira comprometesse. Mas para mim é impossível de fazer, e olho para a carinha de todos vocês que estão aí, de todos os outros, dos colegas que estão mandando mensagem, e para mim é muito diferente de pensar isso. Talvez a BTU tenha sido o primeiro lugar em que eu tenha visto que é possível você trabalhar com prazer, com amigos, em prol de uma militância, de uma ideia, de uma utopia em que todos possam estar seguindo em frente, pensando nisso, e ao mesmo tempo isso ser parte da vida profissional. A BTU foi muito significativa para mim, né, em todos os sentidos. Meus amigos tardios, que alguns dizem que são os melhores amigos, muito mais do que os amigos de infância, que foram conquistados muito mais pelo momento específico, e não os amigos tardios, que é uma escolha. Todos os meus grandes amigos tardios foram conquistados dentro dessa associação. Então, eu tenho muito orgulho de participar dessa história. Eu queria rapidamente, já que nossa mesa é sobre os 10 anos, de falar um pouquinho para quem está assistindo e vai assistir a gente depois, que eu, por mim, talvez seja um cacoete de professor, né? De pensar um pouco essa existência, pensando aqui no Gabriel, em mim, depois no Fernando, que vai vir no segundo momento, depois no Fabiano, que para mim é um pouco mais claro, embora as coisas se misturem um pouco, muito claro como é que foi a trajetória da BTU nesses 20 anos, né? Nessa passagem de gestão de diretorias, que eu represento a diretoria, a Gabriel, outra e os demais. No primeiro momento da BTU, a grande necessidade da instituição era se consolidar, era se mostrar como algo extremamente sério, que tivesse uma representação importante politicamente, né? E que dissesse para as pessoas e para os organismos, olha, aqui tem um lugar onde realmente estão representados a televisão universitária brasileira. Então, por isso, nesse momento, o Gabriel teve uma importância fundamental. Na verdade, acho que nós somos muito mais a reboque do grande nome que o Gabriel construiu na sua carreira, né? E ele foi abrindo portas e consolidando a BTU em todos os lugares que ele ia representando a entidade. E lembro aqui que vocês vão poder acompanhar isso lá na revista, tá? Uma historiazinha muito bacana do surgimento da BTU, que a gente começou a pensar em ser um braço ali da ABPEC, que era das TVs educativas, e ainda bem, né, que não fomos, porque eu acho que hoje, eu penso que nós somos, inclusive, maiores do que aquele lugar onde a gente pensou em ser apenas um escritório,
e eu acho que muito desse lugar que a gente conquistou, nessa posição política importante que a BTU tem, ser convidada para tudo quanto é evento, de comissões, para ser escutada nos projetos de televisão em geral e também televisão pública, né, deve ser essa primeira fase do Gabriel. O Cláudio travou? Bom, ok. Tinha travado e vamos lá. Então, uma das coisas importantes do que a gente discute na BTU, da história da BTU, é exatamente a sua dimensão, ou seja, de norte a sul do país, a gente tem representação de TVs universitárias. Eu queria chamar Carlos Alberto, que, como eu disse na introdução, tem o programa mais longevo da televisão brasileira, e que ele falasse um pouco dessa experiência maravilhosa que é, e com a sua voz, que será, com certeza, emocionante. Carlos Alberto, siga aí. Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos vocês, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre, e recordo com muita emoção o início da televisão universitária para nós aqui do Rio Grande do Sul. Nós começamos, meus amigos, antes da própria ABTU. Eu me lembro perfeitamente que em 1997, o reitor da PUC, Norberto Rauch, me chamou e disse: olha, Carlos Alberto, em função de um projeto aprovado aí, tudo de televisão universitária, eu quero te entregar a responsabilidade de tu montares aqui a televisão universitária em Porto Alegre. Vamos começar pela PUC, mas, evidentemente, que nós temos aqui todas as outras entidades, todas as outras instituições que podem participar disso aí. E nós, efetivamente, meus amigos que nos acompanham nesse momento aqui, nós criamos a televisão universitária de Porto Alegre, que recebeu o nome de UniTV. Criamos essa televisão no dia 3 de setembro de 1998. Eu quero crer até, e peço socorro aos colegas que aqui estão, que deve ter sido a segunda televisão universitária que foi criada no país. Tá? Bem, e eu quero aqui deixar claro que o reitor Norberto Rauch, o reitor da PUC, já falecido, eu quero prestar a minha homenagem a ele, porque ele cedeu todos os estúdios, os equipamentos, enfim, gratuitamente, para que nós fundássemos a primeira televisão universitária aqui em Porto Alegre. Bem, mas eu recordo com satisfação e com muita emoção, eu digo a vocês, eu recordo aquela tarde em que nós realizamos a Assembleia das Instituições de Ensino Superior e fundamos a Associação Brasileira de Televisão Universitária. Muita emoção, foi criada essa entidade, e eu me recordo até, a título de curiosidade aqui, que eu defendi uma ideia que eu fui voto vencido. Eu defendi a ideia de que as sócias da BTU
fossem as televisões e não as universidades. Isso eu pensava para reforçar os canais universitários. Mas entendeu a Assembleia de aprovar a criação com a constituição pelas universidades. Então, nós sempre aqui no Rio Grande do Sul, nós sempre agimos do ponto de vista de grupo. A PUC foi a principal durante muitos anos. Hoje nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul como a mais destacada, mas a PUC se associou, mas sempre apareceu o nome da UniTV, não é? Então, porque não existe, até hoje não existe aqui no Rio Grande do Sul, a TV PUC, a TV URGS, a TV Uniriter, enfim, existe a UniTV. E todas as outras instituições, as universidades, são unidades produtoras desta UniTV. Bem, e eu quero dizer que nos primeiros 16 anos, a sede da UniTV, os estúdios, a central geradora, funcionaram na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e depois passaram para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, disse agora o Pascoal aqui, e o Cláudio também, que eu tenho o programa mais longevo da televisão universitária. Efetivamente, eu tenho o programa Viver com Saúde, que começou no dia 3 de setembro, exatamente no dia em que nós inauguramos a TV universitária, a nossa UniTV. E até hoje esse programa está no ar. Presentemente até está suspenso em função da questão da pandemia, tendo em vista a questão dos operadores que estão realmente por determinação da própria universidade, esses operadores estão em quarentena, enfim, e não estão assim com um serviço regular. Mas até hoje nós temos aqui na UniTV o programa Viver com Saúde, que é um programa que eu durante muito tempo eu fiz até um intercâmbio e mandando fitas e recebendo fitas por exemplo, da TV USP, não é? Nós mandamos aí fitas, recebíamos fitas da TV USP, fizemos também isso bem antes da Rito, fizemos um intercâmbio também de fitas com a TV de Belo Horizonte, com a UNA, não é? Enfim, assim funcionou o primeiro tempo, esse primeiro período da TV universitária aqui no Rio Grande do Sul. Claro que enfrentando as dificuldades, enfim, que todas eu acho que enfrentaram, mas dentro desse cenário, nós sempre entendemos que a TV universitária se constituía num modelo viável e numa alternativa proveitosa, não é? Que poderia realmente dar bons frutos pelo entrosamento da própria televisão com os vários segmentos da sociedade. E eu quero, antes de encerrar, porque eu sei que outros ainda têm que falar, eu quero dizer o seguinte: nós, durante os primeiros 15 anos da UniTV, nós sempre realizamos um jantar comemorativo com a presença das mais altas autoridades. Gabriel Prioli esteve presente, recebeu uma homenagem da UniTV, muito justa, por sinal. Cláudio Magalhães também aqui esteve, participando de um desses jantares. E nós, esses jantares sempre com a presença de governador de estado, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, enfim, nós tivemos sempre um entrosamento. E também um entrosamento com os segmentos outros da sociedade, porque nós sempre recebemos de parte da sociedade,
dos segmentos da sociedade, cartas, telefonemas, enfim, e que procuramos sempre ajustar a nossa programação ao interesse da própria coletividade. Enfim, meus amigos, nós estamos lutando. Eu hoje não sou mais presidente do Conselho Gestor, sou presidente emérito da UniTV, porque quando eu passei, depois de 15 anos, passei o Conselho Gestor para um outro colega, os reitores, por unanimidade, entenderam que eu deveria ficar como um presidente emérito para ser um conselheiro, um participante, e é isso que eu faço até hoje, lutando sempre pela nossa TV universitária. E registrando mais uma vez, ao encerrar, a satisfação que eu tenho em estar participando desta mesa que marca 20 anos da nossa Associação Brasileira de Televisão Universitária. Amigo Pascoal. Grande Carlos Alberto, grande Carlos Alberto. Muito bem, eu vou do sul para o nordeste para passar para a nossa querida Helena, que também tem uma história fabulosa sobre a questão das TVs universitárias nessa região tão incrível desse país. Helena, você está aí? A postos e operantes? Estou. Sim, sim. Estão me ouvindo? Sim. Tá tudo bem agora? Acho que sim. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu queria, de verdade, estar abraçando cada um. Depois desse tempo que a gente ficou distante, nesse momento tão complicado que a gente vive, eu queria agradecer muito, muito por estar aqui junto com vocês. É uma honra estar com todos, falta aqui o Fernando, mas os ex-presidentes, presidente de honra da BTU, está conversando com o Cláudio, com o Carlos Alberto, o querido Pascoal, com os outros colegas da diretoria da BTU que estão ouvindo aqui a gente. Enfim, eu sou uma entusiasta da TV universitária, eu estudo a TV universitária, foi objeto de estudo do meu mestrado e agora doutorado, e tive essa chance, alegria, oportunidade de acompanhar desde a nossa associação na BTU. A TV Unifor foi instalada em 2005 e meses depois, em 2006, nós estávamos associados à BTU. E a partir daí foram grandes ganhos e a gente acompanhando, né, essa trajetória, esse caminhar, essa peleja, os combates próprios do Exército. E trocando muitas experiências, e fui testemunha, né, isso me dá muito prazer de estar junto com esse grupo, e a gente está falando aqui de afeto, que foi colocado sempre, desde o primeiro depoimento, desde o Gabriel, falando de como a gente construiu uma liga, uma relação que não vai ter tempo nenhum que vai destruir, né, essa coisa confortável, boa de estar junto, que é esse grupo, e os outros mais que vão chegando. Eu sempre me senti muito bem, muito confortada, muito bem acolhida, e aprendi demais, né? A BTU apoia a gente quando a gente chega, a gente faz TV universitária junto, estimula as nossas experiências, né? E está sempre à frente, que eu costumo dizer. Eu queria depois continuar falando para vocês, que eu imaginei que eu pudesse contar algumas ocasiões, alguns encontros que eu tive a felicidade de estar, né? Alguns encontros que nós fizemos aí pelo Brasil afora e fora do Brasil também, algumas conquistas. Então, eu queria agradecer muito pelo convite, dizer para vocês que a gente pode conversar mais um pouco, eu acredito que é assim que vai acontecer. Estou muito feliz de estar comemorando os 20 anos da BTU, nesse ano tão difícil, complicado, mas que também a gente venceu muita coisa, né? Foram desafios combatidos, de guerreiros que conseguem chegar até o fim. 70 anos da TV, 20 anos da BTU, a gente tem 15 da TV, Unifor, e tantos outros, né? Outras datas boas, tantas outras superações desse nosso grupo mesmo, que a gente está trocando. Pois é isso, queridos. Vamos em frente. Obrigada.
Que bom ouvi-la, Helena. Sempre muito bom. Eu vou voltar para o Cláudio, porque a internet esbarrou nos morros de Minas lá e caiu. Então agora ele voltou e a gente devolve a palavra para ele fechar a conversa dele aí. Cláudio, por favor. Ok. Pessoal, olha, só então, só para como professor terminar a minha última, o que eu estava falando lá. Assim, eu acho que são momentos bem específicos que a BTU construiu. Primeiro momento com a diretoria encabeçada pelo Gabriel, que conseguiu politicamente estabelecer a BTU como uma instituição importante na produção de televisão no país, né? Em segundo momento, a gente precisava de uma operacionalidade, fazer com que a instituição, que a BTU funcionasse como uma organização mesmo. Como eu tinha sido o vice do Gabriel, né, eu já tinha uma operacionalidade, ver como é que aquelas coisas estão funcionando. Nós tivemos uma mudança de legislação naquela ocasião, foi fundamental a gente ter que mudar estatuto, alguma coisa assim. E aí também aproveitamos aquela diretoria que era muito bacana para intensificar os nossos encontros, aquilo que o primeiro fórum foi capaz de fazer com a gente. E depois chega o Fernando, né, que vai ir para a segunda mesa, que vai então aprimorar ainda mais a televisão a partir das questões tecnológicas, né? Aí a Rito, que era um sonho antigo nosso, de ter uma rede de intercâmbio que não fosse só tráfego de fita para cá e para lá, né, que a gente já tinha experimentado, já tinha tido vários pilotos, mas definitivamente a cabeça do professor Pardal, do Fernando, é que conseguiu fazer isso funcionar, depois o Tube, coisa que nós vamos ver aí na segunda mesa. Então, eu queria, mais uma vez, dizer da emoção de participar dessa trajetória fantástica, né, dessa turma que ou está aqui, ou está acompanhando a gente, ou está em algum lugar, né, produzindo bastante, para construir esse segmento da televisão universitária hoje, que eu considero extremamente importante. Nós tivemos que apanhar e bater muito nesse período para ser o que nós somos hoje, não só sermos em termos de televisão, mas sermos considerados hoje um segmento importante. A gente deve, né, a essas diretorias, não só as cabeças, mas todo mundo que esteve junto com a gente de alguma maneira, e melhor do que tudo, pensar que isso tem muito mais a ver com a construção dessa amizade fraterna. Adorei quando o Gabriel disse que foi de cara, a gente teve um link, nem existia esse termo na época, né? Mas nós tivemos de cara aquela empatia fraterna em todos nós e demos continuidade nos outros 20 anos. Então, fico muito feliz de participar na construção dos amigos, nesse propósito que a gente mantém até hoje, né? Tanto os mais velhos quanto os mais novos. Nós estamos passando para as novas gerações, a Dani é um exemplo disso, né? E de pensar que a gente, quando acorda de manhã, a gente pode olhar para o nosso passado e falar assim, fizemos parte de uma coisa legal, e, por outro lado, ainda temos muita coisa para fazer. Muito obrigado, amigos, e obrigado por essa nossa trajetória. Gabriel, você quer rapidinho para a gente encerrar? Para a gente e para os que vão continuar, não só a conversa, mas vão continuar a associação nos próximos anos, lembrar que nós implantamos a BTU num momento de transição da televisão, das tecnologias. A gente pegou com a BTU exatamente, ou vem pegando com a BTU, toda a emergência da internet como principal meio de comunicação e a transição do próprio audiovisual, do modelo da televisão, modelo unidirecional, para o modelo pluridimensional da internet, com as redes sociais, com todos os sites que têm distribuição de vídeo. Nós vivemos isso o tempo inteiro e uma parte dos nossos debates exatamente espelharam isso muito claramente, né? Desde a própria... Eu fico pensando hoje, que o Cláudio Alberto lembrou, a questão da nossa opção
por fazer uma associação de instituições que fazem TV e não de canais, né? Que essa é uma questão que, desde a gênese, tá? Eu fico pensando que, considerado o que aconteceu no ambiente midiático, eu vejo que nós acertamos, né? Porque a fragmentação da televisão é um fenômeno, é um grande fenômeno, né? E os canais estão todos em mutação, e entidades que eram apenas produtoras, hoje são canais, né? Elas emitem o tempo inteiro através das novas tecnologias que permitem isso, né? Então, eu acho que foi uma circunstância muito interessante a gente pegar essa transição no ambiente midiático que nós estamos vivendo, com uma vantagem que eu acho que nós temos e que nos permite, pela própria condição de universitários, né, de ter o pensamento universitário, vivemos isso, né? Temos uma capacidade de análise desse ambiente e de proposição de caminhos dentro desse ambiente, que certamente muitos setores da televisão comercial, por exemplo, as emissoras de pequeno porte, como ainda são a maioria das nossas, não tem. E nós temos uma massa crítica, uma capacidade de entender o ambiente, temos uma capacidade tecnológica de desenvolver e adaptar a tecnologia, que demos prova disso com o projeto da Rita, uma flexibilidade que o projeto teve para evoluir. Então, eu acho que a televisão universitária, o que eu vejo, eu digo o seguinte, ela tem um papel, temos grandes desafios ainda, a gente ainda precisa fazer avançar. Primeira coisa, defender o conceito da televisão pública, de um campo público da televisão, que não é apenas composto pelas organizações desse campo, isso é a parte política dele, mas uma televisão de interesse público, uma televisão que não esteja atrelada ao interesse de mercado, mas que exista para a educação, para a formação de cidadania, para o serviço público, para a difusão daquilo que é comum e não é monetizável na nossa sociedade. É para isso que a gente trabalha, por um valor muito maior, uma televisão do pensamento, uma televisão da comunhão de ideias, uma televisão da construção coletiva da vida social, uma televisão que não se contente simplesmente com a lógica do fazer dinheiro e de nada de especialmente errado com isso, desde que isso não seja a única dimensão, a dimensão exclusiva da vida. E nós estamos naquele campo da televisão que se preocupa com a outra dimensão da vida, a diversão do comum, do público, do social, daquilo que a gente constrói para o bem coletivo e não para o enriquecimento de uns, e não para o mercado. Nós ainda temos que defender a televisão pública, que ela está sob ameaça no Brasil no momento. Nos últimos anos ela foi muito agredida, nós temos que defendê-la como um todo e nos defender. Temos que avançar no caminho da profissionalização, sempre, cada vez mais, buscar uma televisão sempre, em qualquer que seja a plataforma, que ela tenha o mais alto rigor técnico, o melhor nível possível, e seja a mais atraente e atrativa. E o desafio da profissionalização eu acho muito importante. E a contribuição que temos que dar como vozes da universidade para os desafios que a televisão, a comunicação e a cultura têm nesse momento histórico que a gente vive, início do século XXI, transição midiática, transição profunda na vida social, problemas gigantescos no planeta, problemas ambientais,
problemas sociais de enorme envergadura. Nós somos a voz da universidade e nós temos o dever de fazer essa voz ecoar o mais longe possível, né, levando conhecimento para iluminar as mentes e a tomada de decisão das pessoas, o seu grau de autonomia. É para isso que a gente existe. Eu tenho muito, muito orgulho de ter contribuído um pouquinho para que isso pudesse existir. É isso. Eu queria... o papel do mediador é um papel também de limitação, e eu acho que nós temos um espírito democrático e queremos ouvir também a moçada mais nova. Para todo mundo que ficou com a sensação de quero mais, a ideia da BTU é sim manter mais conversas sobre esses assuntos, todos, da nossa história. Então, eu queria, daqui a pouco, chamar a Dani para que ela assuma. E lembrando uma coisa também, que a Dani, no começo da sua conversa, disse que ela foi estagiária da BTU. Eu queria lembrar uma outra questão. O quanto nós somos, e fomos e somos, esperança para muitos jovens que viram na BTU, nas nossas TVs universitárias, oportunidades que elas não teriam fora desse mundo universitário. Então, acho que nós estamos formando gerações de bons profissionais, porque somos uma TV universitária como espaço não só de experimentação, mas de profissionalização. E eu queria, então, dar sequência para dizer que o bom da utopia é quando você faz ela ser acreditada pelos mais jovens. E aí vem toda uma geração agora para falar dessa segunda fase, da qual eu tenho grandes amigos, inclusive me sinto muito honrado de estar dando sequência ao trabalho hoje com o Marcelo, que é o diretor técnico da BTU e que está na TV Unify. Então, Dani, eu queria agradecer muito a honra de ter comandado uma mesa dessa, vou botar no meu currículo que isso é coisa pro resto da vida, e agradecer demais vocês e dizer que mais do que construtores de utopia, somos amigos fraternos, tá bom? Dani, é sua palavra. Muito obrigado, meus amigos. Obrigada, Pascoal, que conversa boa, né? Acho que a gente aprende e resgata, né? São tantas histórias, pena que o nosso tempo hoje é limitado, mas como você falou, numa próxima oportunidade nós receberemos todos aí em conversas individuais, porque ainda tem muita coisa para contar, né? Então agora, né, nós vamos prosseguir com o nosso evento. Nós vamos saber, então, como foi a última década de batalhas e de conquistas da BTU. Então, como a associação e suas TVs têm lidado com intensas mudanças tecnológicas e sociais? Hoje a gente vive em um momento de pandemia, né, um novo normal, e quais serão os próximos desafios da BTU? Então, para mediar esse bate-papo, eu gostaria de convidar o atual presidente da associação, o Fabiano Pereira. Lembrando que após essa mesa, nós ainda teremos o lançamento da edição especial da revista BTU. Fabiano, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a meus queridos colegas da mesa que nos antecedeu. Um privilégio e uma honra, né? Uma grande honra estar participando desse momento. Eu lembro que nos 10 anos da BTU eu estava cuidando da parte de comunicação, né? Fazendo o que a Dani faz hoje, né? E na época eu trabalhava na TV Unimap, e como o Pascoal falou, é uma questão interessante como essa história da TV universitária mexe com a gente, é um bichinho que pica a gente. A coisa da TV pública é algo do qual a gente não consegue mais desvencilhar, né? Eu lembro que comecei na TV Unimap, tive a oportunidade de conhecer a BTU, participei um tempo com essas lendas que acabaram de falar com a gente, tive o privilégio de compor uma diretoria, da qual o Cláudio era o presidente, depois trabalhar com o Fernando, que vai estar com a gente aqui daqui a pouco, né? Mas é interessante como uma coisa se constrói. O Pascoal citou a Dani, que foi nossa estagiária, era nossa estagiária de comunicação na celebração dos 10 anos, e eu vejo, assim como ele vê o Marcelo dando continuidade, né, e hoje nosso diretor técnico, trabalha lá com o Pascoal na TV da Unify, a Dani é a pessoa que me substituiu na TV Unimap. Quando eu fui para a TV USP, né,
tendo o privilégio de trabalhar com Pedro Ortiz, também parte dessa história, o grande Pedro Ortiz, que é parte da história da BTU, e com quem eu tive o privilégio de trabalhar na TV USP. Quem me sucedeu na TV Unimap foi a Dani, que inclusive é a coordenadora da TV Unimap até hoje. Então, esse universo da TV universitária é uma escola não só de técnica, não só de linguagem, mas é uma escola de vida, né? Muda a nossa visão de mundo, muda os nossos valores, muda inclusive a nossa visão da própria comunicação. E para participar desse bate-papo, falar um pouquinho dessa segunda década, eu tenho o privilégio de convidar alguns amigos, né? Primeiro é o presidente que me antecedeu, né? Antes de tudo, um grande amigo, um grande professor, o meu querido amigo Fernando Moreira, lá de São José dos Campos. Fernando, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu quero convidar também, deixa eu fazendo... É que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, viu, pessoal? Estou operando e convidar também o meu querido amigo Eduardo, que é o nosso diretor técnico, né, administrativo financeiro, desculpa, Marcelo, diretor técnico, o Eduardo, administrativo financeiro, lá da PUC TV de Goiás, né, grande parceiro, e a nossa Neuza Miller, da TV UNB de Brasília, né, mostrando toda a representatividade da BTU. Nós estamos esperando a Aninha chegar, a Ana da Promove de Belo Horizonte. Ela está em Montes Claros, diz que está procurando um local lá com um sinal adequado para entrar na conversa com a gente, mas eu vou ficar aqui ligado. Assim que ela conseguir conectar, a gente inclui a Ana nessa conversa. Mas eu quero começar dando oportunidade justamente para que os meus queridos amigos, companheiros, colegas aí possam fazer um breve resgate, né, dessa segunda década, né, década da qual o Cláudio, né, presidiu a BTU nos 2 primeiros anos e depois, então, o Fernando começou o seu trabalho à frente da associação. Fernando, por favor, querido, a palavra é sua, o privilégio de ter você, Neuza e Eduardo aqui com a gente nessa tarde. Alegria e privilégio são meus, porque, como já foi falado antes, né, nós estamos entre amigos. Esse ideal da TV universitária, ele realmente, também como o Fabiano falou, é um bichinho que morde a gente. É muito legal estar aqui e ver esses amigos, pena que não presencialmente. E também, como o Prioli disse, né, isso é muito mais, é o verdadeiro espírito universitário, é aquele que vem da investigação, da troca de experiências, de tudo, e que fez com que gerasse uma grande amizade entre todos nós. É muito legal a gente ver isso. E, para mim, foi uma honra ter sucedido o Cláudio, né? Eu fiquei 23 anos, até agosto agora, como diretor de uma TV universitária, e pude participar também da primeira década, estava lá desde 97, da primeira reunião em Caxias do Sul, depois da fundação da BTU. Nós éramos ainda uma produtora universitária e só viramos uma TV, de fato, em 2003, quando assumimos o canal universitário de São José dos Campos. E foi um trabalho muito gostoso, muito legal, muita convivência com os alunos, com os colegas. A BTU é muito isso, é a troca de experiência entre as TVs e intra-TV também. Nós temos o trabalho com os alunos, com os outros professores, com os profissionais da TV e principalmente com os colegas das outras TVs, porque existe muito essa troca de experiência, essa troca de dificuldades técnicas, políticas, todas essas questões. Então, foi uma grande honra, né, assumir com muito medo, muita preocupação. Acho que foi em João Pessoa, se eu não me engano. E quando houve a eleição, assumi assim, rezando muito. E tentando fazer com que não se perdesse o trabalho da BTU. E fazendo com que a gente buscasse outros caminhos, cada um do seu jeito, né? Não ter uma carreira assim tão representativa quanto os antecessores e poder construir alguma coisa foi o meu maior medo.
mas buscar sempre com a parceria da diretoria, dos outros diretores de TVs, e isso facilita muito o trabalho, fez com que facilitasse muito, né? Tira um pouco o peso do ombro, e representar a BTU em eventos importantes, reuniões importantes no Brasil, no exterior, é uma coisa que emociona a gente. Fazer com que uma instituição que conquistou tanto respeito e saber que você está representando pesa bastante. O trabalho foi continuar a questão de fazer com que a BTU continuasse sendo representativa e buscando, como o Cláudio também falou, a área técnica, né, a tecnologia audiovisual é uma área que eu gosto muito, e ajudar a tentar resolver algumas questões, como foi a questão da Rito, como foi agora mais no finalzinho de nós lançarmos um modelo de canal, para mesmo sendo um canal web, mas um canal linear, fazendo com que ele tenha uma programação, tudo, só com material das TVs universitárias, as parcerias que fizemos, nacionais, internacionais, tudo isso com, assim, falar a palavra amor, pode parecer piegas, mas eu acho que o que nos une, essa amizade toda, tem muito a ver com isso. É o carinho, é o respeito que um tem pelo outro, é a preocupação que um tem pelo outro, de perceber quando alguma coisa está preocupando mais, né? E os amigos estão sempre juntos. E é o que acontece dentro da BTU. Quando existe um problema, é um problema que todos, né, ajudam a resolver. Eu acho que foi um período bem profícuo, conseguimos, eu acho que junto, né, a diretoria toda, conseguimos fazer com que o caminho prosseguisse, que ele fosse adiante, e vendo as dificuldades todas, até chegar ao momento que agora, em 2019, o momento de passar. Eu fiquei muito contente quando falou que vão entrar os novos, né? São os novos, eu não sou tão novo, participei da turma velha também, né? Mas eu acho que são os novos caminhos. E agora buscando aí com o Fabiano esses novos caminhos, num período tão difícil, que não só aqui, o mundo inteiro está passando. Como o Prioli falou, com a TV pública sendo tão ameaçada, mas a TV universitária, pequena, com a nossa realidade, mantendo o espírito, sendo uma fortaleza dentro desse universo da TV pública, que mantenha essa mensagem de esperança, de alegria, do ânimo que a gente recebe dentro da própria universidade, dos alunos, essa alegria de fazer uma comunicação sem preocupação só com lucro, mas preocupação com a informação, com a qualidade da informação, fazer de uma forma prazerosa e que, do outro lado, o público receba coisas boas, né? A informação de um modo geral. Então, acho que é isso. Não vou falar mais muito, não. Eu não sou muito de falar. Hoje até me estendi muito. Grande Fernando. Fernando é o homem de trás das câmeras, o homem da tecnologia, mas que com certeza deu uma contribuição incrível nesse processo, né, de consolidação, né, da internacionalização, né, levando da BTU para fora. E a exemplo do legado do Cláudio, do legado do Gabriel, né, são contribuições que jamais serão esquecidas. E é bom poder continuar contando com eles aqui, com a gente, né? Eu quando recebi a incumbência né, e a grande responsabilidade de continuar o trabalho desses três, eu também senti o mesmo frio na barriga que o Fernando sentiu. Mas uma das coisas assim que me tranquilizou foi o fato de poder continuar contando, né, com a contribuição de gente mais experiente no trabalho da diretoria, que é o caso da Neuza e do Eduardo, que já vinham dando uma contribuição muito grande e que toparam, né, ficar junto com a gente para dar continuidade a esse trabalho. Eu quero agora passar a palavra com muita alegria, né, e com muita gratidão à Neuza, nossa companheira de Brasília.
Oi, gente, é um prazer estar aqui, é um prazer, Fernando, Fabiano, Eduardo, aos anteriores, o Pascoal Gabriel, o Cláudio, o Carlos Alberto e a Helena. Eu quero dizer que é uma honra para mim fazer parte da BTU. Eu tenho aprendido muito, muito com a BTU. Eu posso dizer que a BTU já faz parte realmente da minha vida. Só quem convive, quem faz TV universitária, sabe as dificuldades que a gente enfrenta. Então, celebrar esses 20 anos tem que ser com festa mesmo, para não deixar passar em branco, porque nós merecemos, eu acho, né? E eu quero dizer que a BTU ela é um diferencial para as TVs universitárias. Eu acho que fazer parte dela como pessoa e como televisão é fundamental para que a gente cresça, para que a gente agregue, para que a gente junte forças, porque é o que realmente a gente precisa, com essa tentativa de acabar com a TV pública, como o Gabriel falou. Eu acho que se a gente estiver unido, a gente unir forças, fica mais difícil do que a gente brigando sozinho. E eu compactuo dessa ideia de juntar para a gente se tornar um tronco maior e mais forte, né? Eu acho que se a gente tiver uma raiz profunda, fica mais difícil de derrubar. E a minha, assim, eu faço parte da BTU, eu nem sei desde quando, mas faz muito tempo, eu não sei mensurar a quantidade de tempo que faz. Mas eu faço parte, eu sou uma linha apenas dentro desse livro que está sendo escrito da BTU nesses 20 anos. E eu acho que todos os que passaram já fizeram tantas coisas, já conquistaram tanto, né? E a diretoria atual e as futuras vão precisar fazer bastante também. Eu acho que tem muito espaço para crescer e para multiplicar o trabalho da BTU. Essa pandemia ela tem demonstrado que a gente precisa se adaptar, que a gente precisa se renovar, se reinventar, e eu acho que essas muitas cabeças pensantes que fazem parte da BTU poderão arranjar muitas soluções assim muito mais fáceis, talvez nem tanto, mas a gente, quando está junto, a gente tem mais ideias, a gente progride mais, né? E eu quero também dizer que a TV universitária é uma escola de formação dos comunicadores, né? E a responsabilidade hoje em dia de você formar um comunicador sério, ela é muito grande, porque o que a gente tem visto na comunicação como um todo não tem deixado muita gente feliz. Assim, eu, pelo menos, tenho visto muita coisa que deixa a desejar, assim, com relação à comunicação, né? E eu acho que essa nossa missão de TV universitária e agregada à BTU, a gente tem uma missão a gente tem muito que contribuir para a sociedade. Nós somos uns conteudistas que eu acho que tem muita gente com inveja, porque as universidades elas são fontes primárias de conteúdo e a gente executa esses conteúdos com muita maestria, né? É um espaço de formação desses alunos, a Dani, o Fabiano e outros mais que foram estagiários e depois funcionários e que estão aqui hoje. Eu também já fui de outra forma, em outra instituição, mas nós aprendemos e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa grande família da BTU. Então, eu queria agradecer a todos e dizer que eu estou aqui. O que eu puder ajudar ainda, eu estarei aqui disponível e com muito amor, viu, Fernando? Porque a gente faz essas coisas por amor também. Eu não ganho nada, nem salário para estar na BTU. Vocês ganham? Então, é amor, dedicação, carinho
e muito afeto por todos vocês. Na verdade, acho que a amizade, né, uns dos outros é a maior recompensa, né, que a gente ganha nesse processo todo. E eu quero passar a palavra para um amigo, né, um grande amigo, o Eduardo, que tem aí dado para a gente segurança administrativa, jurídica, econômica, o nosso diretor, que tanto ajuda a gente aí. Eduardo, obrigado por aceitar participar com a gente hoje aqui, querido. Olha, para mim, uma honra muito grande, né? Uma alegria imensa poder estar compartilhando com vocês aqui dessa tarde histórica para a nossa associação, né? E cumprimentar aqui já os meus antecessores, porque como eu sou o último a falar, não preciso mais nem citar os nomes, né? Todos eles estão muito bem guardados no meu coração. E eu achei muito interessante essa divisão, né, dessa live em duas etapas, os 10 primeiros anos e os 10 anos sequentes. Porque é justamente nesses 10 anos subsequentes que eu comecei a fazer parte da BTU. E eu acho que eu já começo a minha fala dizendo que a BTU ela é um misto de muita diversidade, né? Tem muita coisa interessante. Em si, ela é desafio e ela é criatividade. Porque tantos problemas que já enfrentamos e tantas soluções interessantes já promovemos na televisão universitária, que, sinceramente, é muito desafio que a gente já enfrentou e ainda tem para enfrentar, e a gente vai sempre resolvendo isso com muita criatividade, né? Eu comecei na BTU em 2011, né? Foi logo que eu comecei, então, na gestão da televisão universitária. Como eu disse a vocês, a BTU tem muita diversidade. Eu não sou comunicador, eu sou economista, mas caiu sob minha responsabilidade a gestão da PUC-TV Goiás, que não é uma emissora pública, é uma emissora privada, de sinal aberto, que outorga também televisão aberta, privada, e aí a gente está nesse misto, né, nesse conjunto de diversidade. Quando eu assumi, então, a PUC-TV, isso no ano de 2010, logo no ano seguinte teve o primeiro fórum da BTU e eu fui participar. Lá, na composição da chapa, precisava de alguém para o Conselho Fiscal, né? E não aparecia nenhum candidato. Eu falei, pô, eu sou muito novo aqui na BTU, mas vou me candidatar. E aí, então, logo no primeiro fórum, eu já comecei a me aproximar dessa equipe maravilhosa, desse pessoal brilhante, e aí começamos, então, a caminharmos, né? Fazer essa caminhada da BTU juntos. Depois surgiu uma vacância em uma das diretorias da BTU, me convidaram, eu prontamente aceitei, mas depois mesmo veio a diretoria financeira e administrativa, porque essa eu acho que está mais na minha área e acaba ficando, então, sob nossa responsabilidade um pouco, né, tomar conta com muito cuidado, com muita parcimônia, com muito zelo, né, dos nossos parcos recursos, mas também das nossas possibilidades e tocar o nosso projeto à frente. É uma caminhada muito interessante, muito gratificante. Como bem disse a Neuza, é uma caminhada voluntária, né? Somos todos voluntários por essa causa, uma causa que defendemos com unhas e dentes, né? E temos muita diversidade, mas muita coisa em comum. A legislação que rege a comunicação no Brasil é a mesma para todos. As questões trabalhistas que envolvem também as TVs universitárias é a mesma para todos. E a gente vai, de vez em quando, compartilhando problemas, buscando soluções, e desta forma vamos caminhando, conduzindo, cada um em suas
TVs universitárias, mas de uma forma mais coesa, né, naquilo que envolve o segmento da televisão universitária. Aí a BTU toma frente e tem sido muito forte, muito atuante, né, e a gente tem conseguido alcançar grandes vitórias. Obviamente que também temos tropeços, de vez em quando as conquistas são grandes, mas as derrotas também, mas isso não nos abala. Isso não nos abala. O importante é isso. Nós levantamos a cabeça, sacudimos a poeira e continuamos na nossa missão. Na nossa missão, que é a missão de conduzir esse segmento tão importante da comunicação brasileira, né, dentro de uma estrutura que não nos vê ainda com os olhos que deveriam nos ver. Mas essa é a nossa meta para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos. Né? Se nós caminhamos e fizemos tanto nesses 20 anos, eu não tenho dúvidas que nos próximos 10, 20 anos, né, nós vamos talvez participar aqui da comemoração de 30 anos, uma parte de nós já na metade dos 15, outra parte na metade dos 15 mais antigos, né? E a gente vai poder dizer, olha, foram muitas dificuldades, foram muitas situações complexas, né? Mas também tivemos muitas soluções interessantes, muitas questões inteligentes, né? Eu pude acompanhar mais de perto a gestão do Fernando. E aí eu sou testemunha viva e ocular de tudo aquilo que ele fez, né, com muita criatividade, com muito zelo pela instituição. Né? De vez em quando eu acho que ele preteria a própria vida pessoal e o seu trabalho para dar conta, né, dos compromissos da associação. Então, a associação deve muito àqueles que decidem, né, e aceitam conduzi-la. Então, Fabiano, eu acho que você ainda vai ter ainda a sua parcela de sacrifício ampliada. Né? Eu sei que você já assumiu há tão pouco tempo e já tivemos tantos desafios, né? Desde transferência de uma conta bancária que não acontecia, que a pandemia piorou, que o sistema de cartório não funcionava, né? Os nossos parceiros não sabem como as coisas funcionam, né? Mas por algum tempo o Fabiano, eu aqui como diretor financeiro, arcou pessoalmente com as despesas da associação. Né? Depois ele tirou férias e aí sobrou para mim bancar o restante. Mas, né, já voltou tudo, já normalizou. Eu acho que tudo isso são né, pedras nos nossos caminhos. Poxa, mas a gente tem conseguido encontrar tantas formas de contornar essas pedras. Né? Às vezes a gente passa por cima, às vezes a gente passa ao lado, mas nenhuma delas atrapalhou a nossa caminhada. Eu só posso desejar que a associação continue com muito vigor, com muita garra, com muita luta, né? Porque nós temos ainda muito chão, como disse a Neuza, para caminhar. E muitas conquistas, né, certamente virão com esse trabalho belo, né, com esse trabalho de todos nós da associação. Eu acho que é bom estou falando demais. Eu sou igual o Fernando, eu não sou acostumado a falar também. Eu sou economista, não sou comunicador. Mas o que eu quero deixar aqui é uma frase que é defeito, todo mundo usa, mas eu acho que cai tão bem para a associação, para a nossa associação. A BTU somos nós. Somos nós gestores, somos nós televisões universitárias, somos nós envolvidos na causa. Né? Então, somos aí, como foi dito logo no início, né, mais de 30 gestores tomando conta desta entidade que certamente ainda nos dará muita alegria, mas também vai dar muito trabalho. Mas sobre essa segunda parte a gente não se preocupa. Um grande abraço aí
e eu acho que era isso que eu podia dizer nessa tarde comemorativa, nessa tarde tão importante para nós. Obrigado, Eduardo. É isso aí, com certeza, né? Muitas conquistas, a realização de muitos sonhos, como gosta sempre de falar o Pascoal, né? Também as nossas utopias, e por conta de tudo isso, muitas lutas, né? Mas a gente faz com prazer, porque a gente tem um vínculo afetivo muito forte com a associação e com a causa que ela, ou as causas que ela defende. Obrigado, Eduardo, pela parceria, pela paciência, né, de trabalhar junto com a gente. A gente passou, como o próprio Eduardo falou, né, tivemos alguns imprevistos, alguns desafios aí no decorrer desse ano, e contar com ele, contar com o Marcos, né, que não está conosco hoje aqui, porque está envolvido nas atividades da sua TV, com o Marcelo, né, contar com o Max, né, contar com a Neuza é um privilégio poder aprender com eles sempre, né? Tem sido um processo muito enriquecedor para mim. E eu quero agora chamar a Dani de volta, porque nós vamos para um momento também muito especial. Nós vamos para o lançamento da nossa edição comemorativa da revista BTU. Dani. Então, Fabiano, acho importante a gente agradecer de novo, né, todos os nossos convidados que participaram aí dessas duas mesas. Obrigada, né, a todas as pessoas que passaram pela associação e fizeram parte dessa história nesses 20 anos, e é por conta do trabalho de todo mundo, né, como o Eduardo falou, a BTU somos nós. Por conta de todas essas pessoas que passaram pela associação é que nós podemos estar aqui hoje comemorando esses 20 anos. Mas como a Neuza disse, ainda temos muito que multiplicar o trabalho da BTU. Então, continuando, né, as nossas comemorações, as celebrações, né, dos 20 anos da BTU, eu chamo novamente o Pascoal e o Cláudio, grandes responsáveis pela revista da BTU, que em 2020 chega à sua 7ª edição, uma edição especial, comemorativa, né, comemorando os 20 anos da associação, e eu resgato uma frase da primeira revista, né? A revista é a inserção da TV pública, da TV universitária e da comunicação pública no contexto acadêmico. É isso? É isso mesmo, né? Foi um sonho. Na realidade, a gente teve vários pequenos sonhozinhos que foram sendo realizados ao longo da nossa existência, todos eles sonhos que, de alguma maneira, foram geridos ali durante o primeiro fórum. A gente tinha, basicamente, ali um grande sonho, que era o grande sonho da RITO, da Rede de Intercâmbio. Queríamos estar transitando programas para todos os lados ali. O segundo era da gente ser visto politicamente no Brasil como um segmento importante, né? E aí precisava da associação. E o terceiro ponto é de fazermos aquilo que nós mais gostamos de fazer, que é ensino, pesquisa e extensão. E aí a revista ela vem para poder ser o lugar do encontro dessas três coisas, né? Onde a gente ia mostrar onde a gente estava aprendendo, onde a gente estava pesquisando e levar isso para que outras pessoas pudessem reproduzir. Na realidade, Daniele, não é uma correção, porque eu até uma sacanagem, né? Porque quando a gente fala que é a 7ª edição, na realidade é a 8ª. Como nós somos professores, a gente sempre é muito pé atrás. Então a gente não sabia exatamente esse sentimento que o Fernando tem. Eu acho que é inerente do professor. Eu acho que todo bom professor, quando chega na sala de aula, ele pode até ser a primeira aula, ou pode ser a que ele está fazendo 30 anos depois, o friozinho da barriga continua. Será que essa aula vai ser boa? Será que isso vai funcionar? Será que o que eu imaginei vai rolar? Então, a gente sempre foi muito nessa angústia, nessa preocupação. Claro que as responsabilidades, né, são maiores, mas ainda assim é inerente da gente o tal do friozinho. E, aliás, tem a ver com a televisão também, né? Toda vez que a gente entra no ar, por mais que a gente possa botar 20 programas, o 21º a gente fala assim, nó, será que vai funcionar? Será que não vai dar um problema? Então, a gente é cheio do será, né, do si. E aí, a revista, a gente lançou o número 0. E o número 0 era o nosso si. Né? Será que ela vai funcionar? E aí, eu acho que aí funcionou, porque depois, então, são 8 anos de uma revista que vem acontecendo com esse sentido de buscar o que está sendo produzido sobre televisão universitária e televisão pública no país, colocar num produto só, né, para que as pessoas tenham um lugar para poder servir como referência. Tem tudo a ver com a universidade, né? Ter o lugar do conhecimento, não só para a gente colocar ele num lugar, mas também um lugar para poder
se espalhar, e a gente fica muito feliz com esse 8º ano. E eu gosto de dizer, não, é importante a gente ratificar que a gente quer ser, como toda revista acadêmica, respeitado pela comunidade acadêmica, né? E quando a gente surgiu com a revista, o nosso sonho era assim, nossa, quando é que nós vamos ter que ir no MEC ou para poder levar o nosso bolinho de revista para que a gente possa ser reconhecido como uma revista acadêmica, né? E aí era um plano nosso a gente fazer, Leonor, que a gente tiver no 4º número, a gente vai fazer um pacote e levar lá para o MEC e falar assim, olha, nós aqui produzindo. Para nossa surpresa, no 3º número, sem a gente fazer nada, somente pela qualidade das revistas, pela qualidade do comitê editorial, ou seja, o fato de que você sabe que tem uma maneira de qualificar essas revistas que é feito eletronicamente, através da quantidade de citações, de importância em outros trabalhos, e aí a gente descobre lá no 3º ano, que eu estava lá mexendo, descobri que a nossa revista já fazia parte, né, da plataforma Qualis, das revistas Qualis, né, pela qualidade da revista e principalmente dos seus conteudistas, né? Então, eu quero resgatar um pouco essa história nesses 20 anos, que é mais um projeto exitoso da BTU, e agora a gente está lançando aí o número 7, que é a 8ª edição. Eu não sei se é possível, pelo sistema, mostrar a capinha dela aí, Dani, porque eu acho que vocês fizeram, né, a parte editorial foi tão feita com tanto carinho, com tanta esmero, que acho que é legal a gente de cara já mostrar a capa dela aí, que eu acho que ficou muito bacana nessa edição especial dos 20 anos. Tem aí, são 8 artigos, tem um grande ensaio que é sobre os 20 anos da televisão da BTU, que é um artigo meu, do Gabriel e do Fernando, né? Estamos agora, digamos assim, o grito dos veteranos, né? Para dizer sobre esses 20 anos. E aí tem esse primeiro artigo, e depois nós temos aí mais 7 artigos de autores e pesquisadores que falam sobre televisão universitária e também sobre a TV pública. E, por final, a resenha. A revista está muito bonita, muito bacana, ela já vai estar à disposição lá no site da BTU, btu.org.br/publicações. Reforça aqui que a gente não tem só as revistas, temos uma série de manuais, de livros para ajudar quem quer abrir televisão universitária, quer estudar sobre televisão universitária, né? Está lá colocado lá também, tá? Acho que era isso, Pascoal. Você tem o que acrescentar aí também? O que você acha? Olha, eu, na verdade, gostaria de agradecer muito aos professores que mandaram seus artigos, e em especial aos nossos pareceristas, porque isso é um processo acadêmico, portanto, a gente procura seguir esses rigores acadêmicos, como o Cláudio citou, para que a gente possa ter uma avaliação. E vocês sabem que, assim como o resto de tudo que a gente faz na BTU, só tem trabalho, alegria e nada de din-din. Então, eu queria agradecer muito aos professores, aos revisores, e desculpar pela insistência para enviar os artigos, e, em particular, eu acho que aí o Cláudio vai terminar os agradecimentos, a Dani, que se empenhou muito para transformar esta revista numa revista digital e virtual, porque no meio dessa pandemia não foi fácil, mas eu acho que a gente conseguiu vencer mais um sonho, mais uma proposta, mais uma utopia real. Fizemos a revista. Aí, eu acho que ela tem que ser sempre uma referência, porque tem coisas muito interessantes e dão um pouco do que foi falado, que é a nossa diversidade. Eu acho que é muito mérito, em particular, dessa revista, esse trabalho, o Cláudio, que sempre está na finalização dela. Eu queria agradecer muito e dizer que é sempre uma alegria estar participando e dando concretude às nossas ideias utópicas. Beleza, então continuamos os agradecimentos, isso mesmo, faço das palavras do Pascoal a minha. Agradecimento a Daniela, ao Marcos, que fez o projeto, o projeto gráfico e a diagramação, né? Passou aí algumas madrugadas conversando comigo e com a Daniela para a gente ajeitar as últimas coisas, para ela ficar bonita. E, gente, uma das coisas que a gente sempre bateu em relação à revista é que a gente queria que ela tivesse a cara da televisão universitária brasileira. E que cara é essa? É uma cara de conhecimento,
e também, mas tem que ser bonita, né? Revista careta com aquelas coisas que a gente costuma ler e fala assim, gente, podia ter uma corzinha, né? Uma foto, e aí a gente sempre fez questão de fazer uma revista que também fosse agradável de ler também. Agradecer também ao Alessandro, que foi meu editor anterior, ele fez uma enorme pesquisa na Intercom, né, em vários lugares, para ver se a gente achava alguma pesquisa desgarrada que a gente gostaria de tirar ali de um lugar, né, escondido e botar na revista. Então, ele foi um cara que foi bacana para a gente também, é legal. Só que as coisas não pararam, porque o Fabiano tem, acho que, uma surpresa para a gente. Ele já conversou comigo, mas como a ideia foi dele, eu gostaria que ele anunciasse para a gente essa ideia. Não, por favor, professor, faça as honras, né? Eu vou fazer a técnica e você vai ser o produtor, então, por favor. O Fabiano deu a ideia, assim, o senhor não vou deixar você falar, porque o seu áudio está meio picado. Estou achando que, né, nós estamos muito carregados aqui também. Mas a ideia, gente, e vamos já começar a tentar gravar semana que vem, é que cada revista que a gente lance uma série de episódios conversando com os pesquisadores. Então, já a partir da semana que vem, a gente vai começar a gravar com os autores e colocar no nosso ABTU vídeos e, principalmente, já fazer ele num formato que possa estar lá na Rito. Então, todas as televisões universitárias também poderão transmitir esses programas. Isso faz parte, aí, eu acho que já da nova diretoria, encabeçada pelo Fabiano. Se ao mesmo tempo, no início, a gente teve uma força política com o Gabriel, uma organização enquanto instituição na gestão que eu presidi. Depois, a valorização da questão técnica. O que a gente já começa a ver agora na gestão do Fabiano é a gente dominar todos os lugares, as redes, né? Os lugares onde a gente possa exibir a nossa programação e fazer esse tipo de programa. Então, ele já lançou um programa, esse será um outro programa, né? Eu imagino que na cabecinha criativa dele tem mais alguns tantos para a gente ter aí a TV ABTU ou a produtora ABTU para ajudar ainda mais as televisões universitárias naquilo que a gente percebe agora, né? Que a gente percebe que o que mais as pessoas procuram é conteúdo audiovisual. E nós temos escopo, capacidade, criatividade e produção para poder ajudar nesse novo tempo. Exatamente. Acho que interessante também citar, a Helena estava falando aqui, durante a fala dela, ela disse, olha, tem tanta história para contar e é tão pouco tempo, né? Eu já estou imaginando uma outra coisa, viu, Helena? Mas aí depois a gente conversa, mas a gente se tem coisa que a BTU tem, é história para contar. E eu acho que são histórias que não podem ficar só com a gente, porque vão enriquecer a experiência de muita gente que, como nós, né, sonha fazer TV e TV com qualidade nesse país, principalmente nesse momento, como o Gabriel falou, né, que eu acho que é um ponto de virada aí para a comunicação brasileira e acho que a gente pode dar uma grande contribuição nesse debate. Então, vem mais novidade por aí. Dani, é com você, querido. Acho que não tem muito mais o que falar, né? Acho que já falamos muito aqui hoje. Então, a revista já está disponível no site da BTU. Lembrando que o Cláudio falou, o site é abtu.org.br, na aba Publicações, a nova edição da revista BTU, essa revista comemorando os 20 anos da associação. Agradeço novamente a todos os nossos convidados, as pessoas que estiveram conosco nesse bate-papo, e vamos seguir, que vocês nos acompanhem, né, nas redes sociais, Facebook, YouTube, porque a gente está vendo que muita novidade vem por aí. Tchau, então, e fiquem ligados na BTU. E parabéns!